O ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, senhor Silvio Almeida. A ministra de Estado da Saúde, senhora Nízia Teixeira. A ministra de Estado das Mulheres, senhora Cida Gonçalves. Neste momento, ouviremos as palavras da secretária-geral das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha. Excelentíssima Senhora Ministra da Saúde, Nízia Trindade, Excelentíssima Senhora Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, Excelentíssimo Senhor Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio de Almeida, Excelentíssima Senhora Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, em nome de quem cumprimento as demais autoridades do Poder Judiciário, Excelentíssimo Senhor Senador Paulo Paim, em nome de quem cumprimento os demais parlamentares, demais autoridades do governo brasileiro e colegas da Casa, digníssimos embaixadoras e embaixadores e membros do corpo diplomático residente em Brasília. Ilustríssimos representantes da sociedade civil, senhoras e senhores, muito bem-vindos ao Itamaraty. A candidatura do Brasil ao Conselho de Direitos Humanos, mandato 2024 a 2026, que hoje lançamos, é mais do que uma postulação a um assento nesse relevante órgão internacional. Ela sintetiza o momento vivido pela sociedade brasileira de resgate dos alicerces democráticos e dos direitos humanos do nosso país. À luz dessa perspectiva, dizemos ao mundo que o Brasil está de volta, determinado a contribuir para a defesa da democracia e dos direitos humanos como ponto de partida da humanidade. Pleiteamos este mandato no Conselho de Direitos Humanos porque é prioridade absoluta do Estado brasileiro e do atual governo a promoção e proteção dos direitos humanos no plano internacional e doméstico. Sabemos da responsabilidade que significa integrar o CDH, de cujos membros se espera adesão irrestrita aos mais altos padrões internacionais de direitos humanos. Temos trabalhado arduamente para enfrentar nossos desafios internos. O Brasil conta hoje com uma nova estrutura governamental ampliada de direitos humanos. Além do compromisso e obrigação do Estado, os direitos humanos regem nossa atuação internacional. É com profundo senso de missão que faço referência à Constituição Federal, que, em seu artigo 4º, prescreve que as relações internacionais do Brasil são regidas pelos princípios da prevalência dos direitos humanos, do repúdio ao terrorismo e ao racismo, da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, entre outros que orientam a nossa atuação. Temos presente que esses princípios encontram fundamento também nas normas e princípios gerais de direitos humanos e do direito internacional, de cuja construção e formulação participamos ativamente por meio da nossa diplomacia. Recordo, em particular, a inclusão das mulheres na Carta das Nações Unidas em 1945, fruto de valiosa contribuição da delegada brasileira Berta Lutz, ao lado de outras parceiras latino-americanas. Da mesma forma, é exemplo o nosso engajamento nas negociações da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos Tratados Universais de Direitos Humanos e da Declaração de Viena, para citar apenas alguns dos principais instrumentos sobre a matéria. O Brasil está retomando como tema prioritário o combate à fome e a garantia do direito humano à alimentação adequada, reconhecido na Constituição Federal e definido na nossa Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional de 2006. Desejamos também reafirmar o direito ao desenvolvimento como direito humano, reconhecendo também o direito humano a um meio ambiente limpo, saudável e sustentável. Precisamos, sobretudo, falar do compromisso brasileiro de combater o racismo. A criação do Ministério da Igualdade Racial representou, como disse a ministra Aniele Franco em seu discurso de posse, um passo à frente na institucionalização da luta política antirracista no Brasil. Imbuída desse espírito, tenho a imensa satisfação de aproveitar esta oportunidade para anunciar o nosso compromisso com a execução de uma política externa antirracista. É preciso ajudar a construir um enfoque transversal sobre o racismo do ponto de vista da diplomacia e das relações internacionais, e estamos dispostos a propor esta reflexão. À luz do compromisso do país com repúdio ao racismo, contem com o Brasil como ator engajado e incansável na promoção de iniciativas de combate a todas as formas de discriminação racial. Neste ano em que celebramos os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e os 30 anos da Declaração e Programa de Ação de Viena, precisamos estar alertas aos desafios atuais.
Não é demais repetir que persistiremos na defesa intransigente da democracia e dos direitos humanos. Apoiamos, para tanto, o fortalecimento do multilateralismo, em particular no âmbito do Conselho de Direitos Humanos. Defendemos um Conselho legítimo, efetivo e imparcial que atue de forma construtiva e equilibrada. Temos sido coautores de diversas resoluções em temas tão variados quanto a realização do direito humano à saúde, o respeito ao direito à privacidade, a incompatibilidade entre democracia e racismo e a promoção da cooperação técnica em direitos humanos, entre outras iniciativas. O Conselho oferece contribuição valiosa à comunidade internacional, pois permite que, para além das considerações dos Estados, sejam amplificadas as vozes dos indivíduos e da sociedade civil. Nosso desafio comum é avançar na construção de um sistema de direitos humanos universal que respeite os princípios de imparcialidade e objetividade. Um sistema que exerça suas prerrogativas e monitore os países com base em critérios claros e transparentes. O Brasil tem estendido, desde 2001, convite permanente aos titulares de mandato dos procedimentos especiais do Conselho de Direitos Humanos. Estamos organizando 2 visitas para 2023 e pretendemos intensificá-las nos próximos anos. A revisão periódica universal é um mecanismo particularmente caro ao Brasil. Os seus 15 anos de existência e o crescente engajamento dos países demonstram o mérito dessa forma cooperativa e horizontal de escrutínio e cooperação em questões de direitos humanos. Temos consciência da imensa tarefa de implementar as recomendações recebidas pelo Brasil no Conselho de Direitos Humanos e em seus mecanismos, sempre com a intenção de que esse exercício tenha impactos positivos e concretos para a população brasileira. Diante dessas considerações, as senhoras e os senhores poderão conferir em primeira mão o lançamento dos compromissos voluntários do país para o mandato 2024-2026 no CDH. Nos próximos 3 anos, uma vez eleitos, estaremos empenhados ao máximo para cumpri-los. Pedimos o apoio de todos os países à candidatura do Brasil, certos de que retribuiremos a confiança com exemplar dedicação para o aprimoramento e fortalecimento do Sistema Internacional de Direitos Humanos. Muito obrigada. Senhoras e senhores, com a palavra, a ministra da Saúde, senhora Nízia Teixeira. Boa tarde a todas e todos. É uma satisfação e uma honra estar aqui. Agradeço à embaixadora Maria Laura e a todo o corpo do Ministério das Relações Exteriores do Brasil pelo convite. Cumprimento aqui ao corpo diplomático aqui representando diferentes países, ao todo o corpo do Ministério das Relações Exteriores e também aos demais ministérios. É uma honra também, e não é coincidência, estar aqui ao lado da ministra de Estado da Igualdade Racial, do ministro de Estado de Direitos Humanos e Cidadania, da ministra da Política para as Mulheres e da ministra dos Povos Indígenas, né, um ministério que representa, assim como o da Igualdade Racial, um avanço importantíssimo na visão que defende o nosso governo. É uma retomada, mas é uma retomada, um retorno de muitas ações, mas também é uma retomada considerando a dinâmica da nossa sociedade, não é, aquilo que ela nos instiga, não é, a fazer e a renovar como política pública, sempre pensando que essas políticas públicas devem ser com os grupos sociais, com os povos vítimas de preconceito e de discriminação, e não para esses grupos. Então, eu creio que essa visão, de uma maneira muito clara, né, e que muito presente na fala da embaixadora Maria Laura, nos coloca. Só vou fazer uma pequena correção, que meu nome é Nízia Trindade, estou aqui como Nízia Teixeira, mas é muito secundário. O que eu gostaria assim, de chamar a atenção como contribuição, ao pensar a candidatura do Brasil ao Conselho de Direitos Humanos, é fundamental pensarmos a saúde como um direito humano essencial e que são termos indissociáveis, saúde e direitos humanos. Vista a saúde na concepção clássica que vem desde a Organização Mundial da Saúde, da sua criação, de pensar a saúde como bem-estar. E bem-estar significa um cuidado integral, significa
um bem-estar numa sociedade que não pode conviver com nenhum tipo de violação aos direitos. Violação de qualquer direito definido como humano faz mal à saúde, né? É isso que nós vemos de uma maneira muito clara em todas as dimensões da saúde, seja a saúde física, seja a saúde mental, tão afetada nesses tempos de pandemia. Também creio que a embaixadora Maria Laura já colocou de uma maneira muito precisa o contexto histórico em que se dá não só a definição dos direitos humanos como documento clássico da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas o quanto, né, no nosso governo existe essa disposição de avançar no campo dos direitos humanos. Nós vimos que, inicialmente, a visão dos direitos humanos ela se referia de uma maneira clara e vinha logo depois da declaração sobre raça e racismo, que antecedeu a própria Declaração dos Direitos Humanos, um documento fundamental da Unesco e que deu origem no Brasil a uma série de projetos, inclusive de discussão sobre as relações raciais, incentivando a pesquisa no campo das ciências sociais, das ciências humanas nesse campo, e também a definição de políticas públicas adequadas. Sabemos o quanto, no interior do nosso país, lutamos para que essa agenda possa se realizar, de todos os retrocessos que vivemos no governo passado e da disposição do nosso governo, sob a liderança do presidente Lula, de avançar nessas pautas. Também gostaria de colocar que o acesso universal e equitativo à saúde, a integralidade do cuidado é fundamental quando falamos de direitos humanos. Nós temos apresentado, no âmbito do Conselho de Direitos Humanos, uma série de resoluções relacionadas ao direito à saúde, que eu creio que se fortalecem nesse momento em que se coloca esse pleito, né, a candidatura do Brasil a esse Conselho. O direito de todos de desfrutar do mais alto padrão possível de saúde física e mental, o acesso a medicamentos e vacinas no contexto do direito de todos de usufruir desse padrão possível mais alto de saúde física e mental, direitos humanos relacionados à luta contra a discriminação, contra pessoas afetadas por doenças estigmatizadas, né? Há uma resolução específica sobre hanseníase, mas nós podemos avançar para outras doenças, e também creio que sejam compromissos importantes, né, a promoção de iniciativas internacionais de promoção e proteção do direito à saúde, baseadas num diálogo fundamentado pela ciência, tão atacada, né, em tempos de negacionismo, que o Brasil sofreu de uma maneira tão intensa durante a pandemia de Covid-19 e que se manifesta ainda na forma de o que estávamos há pouco discutindo, né, um projeto de lei voltado para o uso adequado, o direito à informação e à comunicação com a proteção do cidadão diante de negacionismos, de falsas notícias, né, que é algo que está em debate hoje no Brasil, mas que faz parte de uma agenda internacional muito forte, em relação à qual temos que defender o direito humano à informação e à comunicação fundamentadas em evidências científicas, né? Creio que isso também seja um ponto muito importante, em particular quando pensamos essa relação da saúde e direitos humanos. Mencionar também, e acho que essa mesa representa isso de uma maneira muito forte, que faz parte dessa agenda o direito das mulheres e meninas em relação aos direitos sexuais e reprodutivos. Essa é uma agenda que nós também restabelecemos no nosso governo e que eu pude acompanhar durante a conferência em Nairobi, né, que definiu diretrizes fundamentais
para a promoção desses direitos a mulheres e meninas em todo o mundo, né, uma agenda que aqui no Brasil, sob a liderança da Cida, ministra Cida Gonçalves, nós temos certeza que temos que avançar, mas que hoje nós vemos como uma agenda interministerial. E também, no âmbito da Organização Mundial da Saúde, temos discutido a questão do racismo como um tema da saúde, e também a questão dos povos indígenas, né, da necessidade de haver resoluções específicas sobre a saúde indígena. Ontem, né, por falar nisso, eu estava com a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança Climática, e com a ministra Sônia Guajajara, enfrentando mais um episódio de violência de garimpeiros em relação àquele povo indígena, né? Portanto, no caso da saúde, que defende esse acesso específico e com responsabilidade em relação aos povos indígenas, é impossível falar em direitos humanos sem pensar o que precisamos fazer, né, no combate à violência, ela mesma definida pela Organização Mundial de Saúde como problema de saúde pública. Portanto, entendemos que, no âmbito do Conselho dos Direitos Humanos, o Brasil poderá, a partir dessa visão integrada, né, multidimensional e, sobretudo, relacionada a uma visão sobre democracia e equidade, contribuir para, com parâmetros claros e com transparência, como comentou a ministra Maria Laura, incentivarmos uma cultura de paz, incentivarmos o direito à saúde como uma parte de uma vida saudável e solidária, com vistas a mobilizar uma contribuição positiva de todos os países e pensar saúde como bem-estar para todos, sem discriminação, pensando dessa forma os direitos individuais e os direitos coletivos. Muito obrigada. Senhoras e senhores, com a palavra, a ministra dos Povos Indígenas, senhora Sônia Guajajara. Boa tarde a todas, a todos, senhores e senhoras aqui presentes. Cumprimentar aqui a mesa, ministra Aniele, ministra Nízia, ministro Silvio, embaixadora Maria Laura, ministra Cida. Né, uma grande alegria poder estar compondo aqui, né, com vocês. E, como você bem disse, né, Nízia, acho que não por coincidência, mas nós que estamos aqui no fronte dessa luta por direitos humanos, por justiça, por dignidade, né, e juntos em toda essa articulação, né, essa política integrada, estamos hoje aí nessa linha de frente de fazer valer, né, a nossa Constituição Federal, o direito originário, né, e todo esse respeito, né, aos nossos povos, seja os povos que estão no campo, nas aldeias, nos quilombos, nas favelas, né? Estamos nós aqui juntas mais uma vez, né, nessa luta pela igualdade de participação, né, nessa luta por justiça. Bom, gente, eu gostaria de iniciar essa manifestação fazendo referência às conquistas dos povos indígenas anunciadas pelo governo federal na última sexta-feira. Tivemos atos de identificação e delimitação de terras indígenas, tivemos atos de homologação de procedimentos de demarcação de terras, e tivemos a abertura de vagas para um concurso emergencial da FUNAI. Essas medidas vão reafirmando o compromisso do governo com o fortalecimento da política indigenista e, consequentemente, com a garantia de direitos indígenas. Importante dizer que, neste momento, se retoma os processos demarcatórios depois de longos 6 anos, né, de ausência dessa política de demarcação de terras indígenas,
onde a não demarcação se transformou numa política pública por uma decisão política, né? Então, neste momento, é de uma grande alegria, de expectativa para os povos indígenas no Brasil. No entanto, logo após esse ato da última sexta-feira, houve mais um lamentável episódio de violência contra o povo Yanomami, onde um grupo armado ligado ao garimpo atentou contra a vida de indígenas da região de Uxiú, dentro do território, levando à morte um dos feridos. Esse é mais um desdobramento da crise humanitária a que esse povo vem sendo submetido por agentes de um projeto criminoso que envolve a exploração totalmente ilegal da biodiversidade da terra Yanomami. Um projeto que levava doença e morte aos indígenas, ao território e ao planeta. Precisamos falar sobre isso, não só em respeito e honra à memória de todos os Yanomami que já se foram na luta contra o garimpo em defesa do seu território, de sua vida, mas também para expressar o nosso repúdio a essa violência sistemática e o nosso mais firme compromisso com a construção de um novo presente e de um futuro em que cenas como essa não voltem a se repetir. Estou aqui para falar da criação do Ministério dos Povos Indígenas e do novo papel dos povos indígenas na política de direitos humanos. De fato, estamos, felizmente, vivenciando um novo governo que atua em contraposição à negação dos direitos indígenas e ao enfraquecimento das políticas indigenista e ambiental pelo Estado brasileiro. Traços que marcaram notadamente os últimos 4 anos. Estamos aqui para fazer avançar uma nova política. Hoje, pela primeira vez na história desse país, temos um Ministério dos Povos Indígenas na estrutura do governo federal. Hoje, nós estamos à frente desse primeiro ministério na história do país. Isso é um fruto da nossa luta indígena. Essa nossa conquista foi reconhecida pelo presidente Lula, que identificou e buscou suprir essa lacuna de representação indígena no Poder Executivo Federal. Mas também precisamos dizer que a criação do Ministério é apenas o primeiro passo. Precisamos avançar mais. O papel dos povos indígenas, seja no âmbito do Estado, seja na atuação como movimento social, segue sendo o mesmo ao longo dos diferentes momentos históricos de nosso país. Lutar bastante, resistir e apontar o caminho para um novo modelo de desenvolvimento no Brasil. Um novo modelo onde as relações entre os seres humanos e as relações com o ambiente, com a natureza, sejam ressignificadas. O papel dos povos indígenas segue sendo o de proteger a vida. A política de governo, os espaços e as relações de poder, de modo geral, precisam interagir, precisam ser permeadas pelos saberes e pelas concepções indígenas, buscando formular políticas capazes de traçar este novo modelo de respeito aos recursos humanos, sociais, culturais e ambientais. É neste sentido que a criação do Ministério dos Povos Indígenas se torna uma nova ferramenta importante para transformar positivamente a sociedade. Um primeiro objetivo do Ministério dos Povos Indígenas é contribuir para a promoção de avanços na implementação da política de direitos humanos no Brasil e no mundo, de modo que essa política possa contemplar as perspectivas, os olhares e os modos indígenas de viver e fazer. Precisamos da presença dessa diversidade no centro das tomadas de decisão. Quando falamos que é preciso aldear a política, estamos falando da política de modo geral, não somente do Estado brasileiro. Gostaríamos, por exemplo, que os espaços políticos das Nações Unidas
pudessem contemplar de forma mais expressiva as perspectivas indígenas. Ainda no sentido de avançar na política de direitos humanos, é preciso afirmar que não há como garantir a proteção de nossos direitos fundamentais sem que haja a demarcação e a proteção dos nossos territórios. Esta é uma luta contínua. Sabemos que ela irá perdurar durante os próximos períodos. Infelizmente, as lutas territoriais indígenas encerram um completo desrespeito aos direitos humanos, provocando violências e mortes. Nós, povos indígenas, conhecemos bem esse cenário de privação de direitos. São 523 anos de desrespeito e de banalização dos processos de genocídio e etnocídio praticados contra nossas comunidades. Muitos de nossos territórios, demarcados ou não, estão invadidos e vêm sendo usados para viabilizar interesses econômicos de alguns grupos sociais minoritários, por meio de atividades muitas vezes ilícitas ou praticadas por agentes ligados a grupos criminosos. Por isso é que seguimos defendendo a consolidação de um conceito alternativo de envolvimento com a natureza. Isso é muito mais do que pensar um modelo de desenvolvimento. O que queremos é estabelecer formas horizontais de envolvimento entre os seres humanos e entre esse e a Mãe Terra. E, com isso, queremos manter o planeta vivo. Somos o país com maior biodiversidade no planeta. Somos o país com maior diversidade cultural no mundo. Me digam, que país vocês conhecem com a presença de mais de 300 povos diferentes, com aproximadamente 300 línguas faladas? Reconhecer e valorizar esta diversidade não é só uma questão de sobrevivência frente às emergências climáticas. Mesmo se a Terra não estivesse pedindo socorro urgente e não demandasse a maior proteção possível para a manutenção da vida em nossos biomas, ainda assim teríamos a certeza de que o Brasil somente irá prosperar quando vier a conhecer sua identidade e valorizar um de seus maiores ativos, a diversidade. O respeito e a valorização da diversidade são os marcos fundamentais para a garantia dos direitos humanos em nosso país. Essa é a mensagem que precisamos levar ao mundo, enfatizada durante a década das línguas indígenas das Nações Unidas, reforçada como síntese dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelecidos até 2030. Para concluir, eu gostaria de manifestar a importância da incidência de ministérios que atuam com pautas socioambientais e sociais nos debates econômicos, para que possamos apontar caminhos para um modelo alternativo de envolvimento respeitoso e protetivo com o meio ambiente. Nesta direção, queria dizer de nossa certeza de que o Brasil está pronto para ocupar esta vaga no Conselho. Apostamos nas fundamentais contribuições que a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas irá aportar para a construção de relações humanas e ambientais mais sustentáveis. Queremos um planeta mais justo, social, cultural e ambientalmente sustentável. Temos consciência dos potenciais indígenas para contribuir, os potenciais terras indígenas para contribuir com a construção dessa nova história. Por isso, seguimos trabalhando incansáveis para concretizar essas transformações no mundo. Muito obrigada. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores, com a palavra, a ministra da Igualdade Racial, senhora Aniele Franco. Boa tarde a todas e todos.
Primeiro, saudar essa mesa, na qual eu tenho muita honra de fazer parte, compartilhar, a ministra Nízia, o ministro Silvio, a embaixadora Maria Laura, Cida e Sônia, que têm sido aí parceiros de caminhada, de jornada, nesse lugar tão importante que a gente tem ocupado. E saudar também a todos aqui presentes. Vejo alguns rostinhos conhecidos. E que bom que a gente está nesse lugar, pautando um tema tão importante para o nosso país, nossa sociedade como um todo. Bom, a escravidão da população negra figura entre uma das maiores atrocidades da história mundial. Não só pela negação da humanidade às pessoas escravizadas, mas também pela quantidade de negras e negros que foram escravizados, pela violência envolvida no processo de escravização, pelo extenso período pelo qual ela foi praticada e pela magnitude territorial que alcançou toda a América e Europa. Como principal legado, deixou a perversidade do racismo, que, de certa forma, perpetua a negação da humanidade de negros e negras, os expõe a todos os tipos de violência e impede sua mobilidade social no Brasil e no mundo inteiro como um todo. O Estado brasileiro reconhece que o racismo é uma chaga que vem corroendo nossos princípios mais caros, com destaque para a cidadania e para a dignidade da pessoa humana. É por isso que o Brasil elencou o racismo, assim como outras violações de direitos humanos, tais como o sexismo, a homofobia e diversas outras discriminações como desafios a serem superados com extrema urgência. Sabemos que não é um desafio qualquer. É um desafio de imensa magnitude que envolve a desconstrução de equívocos históricos em torno de ideias de supremacia branca, de masculinidade tóxica e de heteronormatividade, todas profundamente arraigadas nos meios em que vivemos, dentro e fora do nosso país. O enfrentamento do racismo não é uma tarefa trivial. É, contudo, um enfrentamento necessário e do qual o Brasil não pode se esquivar. O Brasil conta com a segunda maior população negra do mundo, ficando atrás apenas da Nigéria. São mais de 118 milhões de brasileiras e brasileiros, quantidade que representa 56,7% de toda a nossa população. Há que se notar, no entanto, que a população negra vive em situação de discriminação que se expressa de diversas maneiras. Isso se percebe no cotidiano, nos deslocamentos da cidade, do campo, ao caminhar pelas ruas de nossa cidade e ao adentrarmos espaços de riqueza e de poder. Tendo como referencial, por exemplo, a linha da pobreza estabelecida pelo Banco Mundial, a população branca e pobre era de 18,6% em 2021, de 34,5% entre os pretos e pardos nos últimos anos. Dados esses extraídos pelo Estudo de Desigualdade Social por cor ou raça no Brasil e publicado pelo IBGE. A gente tem talvez o maior e mais complexo sistema de saúde pública no mundo, o SUS. Mas, nos últimos anos, a ausência de política de efetivo de combate ao racismo fez com que mulheres pretas e pardas totalizassem 65% das mortes maternas, que são aquelas que ocorrem na gestação ou nos 42 dias após o parto. Muitas vezes, com elas, vão também os seus bebês. São perdas irreparáveis para os familiares que ficam e para a nossa sociedade também. Segundo estudos do Grupo de Trabalho da População Negra da Saúde Brasileira de Medicina da Família e de Comunidade, crianças negras com até 1 ano de vida têm 22,5% a mais de chances de morrer em comparação com crianças brancas. Além disso, a taxa de mortalidade infantil é de 13,9 por 1.000 nascidos vivos entre os negros e 11,40 entre os brancos, segundo os dados de 2020. De acordo com o levantamento da Fundação Abrinq, 70% das mortes dos bebês negros de até 1 ano de idade resultam de causas evitáveis hoje em dia, a exemplo de diarreias e de pneumonias. Entre as crianças brancas, a taxa é de apenas 62%. E é por isso, pela primeira vez, que a gente estabelece, junto ao Ministério da Saúde, uma coordenação da saúde da população negra, junto à ministra Nízia Trindade. Em outro campo nevrálgico de políticas públicas, a educação, vemos também repetidas as mesmas disparidades. A taxa de analfabetismo de pessoas pretas ou pardas é de 8,9, foi mais que o dobro da observada entre pessoas brancas, de 3,6, segundo os dados da PNAD de 2019. Já entre as pessoas que concluíram o nível superior naquele mesmo ano de 2019, os alunos negros constituíam menos da metade do total de alunos brancos. Bom, no que tange às políticas de segurança pública, impressionantes, 84% das pessoas mortas em ações policiais são negras.
E é por esse motivo que esse governo federal tem envidado esforços para que a promoção da igualdade racial e ao combate ao racismo incidam cada vez mais sobre as políticas públicas de saúde, educação, segurança, trabalho, emprego, cultura e tantas outras áreas. Nesse sentido, o presidente da República assinou, em 21 de março deste ano, 6 decretos que dão início a uma série de políticas públicas que visam a necessária mudança de paradigma das relações étnico-raciais no Brasil. O decreto número 11.447 estabelece o programa Quilomba Brasil, que tem por objetivo garantir os direitos da população quilombola no país. O programa terá 4 eixos: acesso à terra e território, infraestrutura e qualidade de vida, inclusão produtiva e etnodesenvolvimento local e direito de cidadania. Nesse mesmo dia, concedeu também títulos de terra às comunidades quilombolas do Brejo do Crioulos, em Minas Gerais, cujo processo estava aberto há mais de 20 anos. Lagoa dos Campinhos, em Sergipe, processo também correndo há 19 anos, e Serra da Guia, também no Sergipe, em andamento há 18 anos. Já o decreto 11.446 institui o grupo de trabalho interministerial no âmbito do Ministério da Igualdade Racial, com a finalidade de apresentar a proposta para o desenvolvimento do programa de enfrentamento ao racismo religioso e redução da violência e discriminação contra povos e comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiros no Brasil. O decreto 11.443 determina a reserva de vagas de 30% de cargos de comissão e funções de confiança no âmbito da administração pública federal a pessoas negras. O decreto 11.444 institui o grupo de trabalho interministerial para a elaboração da proposta do Plano Juventude Negra Viva, que tem por objetivo elaborar intervenções com vistas à redução da violência letal e das vulnerabilidades sociais contra a juventude negra, para além do enfrentamento do racismo estrutural, onde hoje nós temos no país um número alarmante que um jovem negro é morto a cada 23 minutos. O decreto 11.445 institui o grupo de trabalho interministerial do Cais do Valongo. A finalidade do grupo é propor políticas públicas no âmbito federal para garantir a salvaguarda e promoção do sítio arqueológico do Cais do Valongo. O decreto 11.442 institui o grupo de trabalho interministerial para a elaboração do Programa Nacional de Ações Afirmativas destinado à promoção da equidade e oportunidade para a população negra, preta, parda, indígena, com deficiência e mulheres. Todas essas políticas públicas deixam nítido o compromisso do Brasil com a promoção da igualdade racial, vertente de altíssimo relevo para a promoção dos direitos humanos no nosso país. Esse ano marca o retorno do Brasil ao cenário internacional, aos fóruns de promoção dos direitos humanos e também o retorno à posição histórica do país da defesa da igualdade racial nos fóruns internacionais. O Brasil está mais do que habilitado a retomar o protagonismo dos direitos humanos e, por isso, hoje, lança sua candidatura a uma das vagas do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, com a certeza e a garantia de uma entrega de trabalho eficaz e de qualidade, diga-se de passagem, a propósito por termos à frente desse ministério, o ministro Silva Almeida, aqui presente, que também vai fazer uso da palavra. Muito obrigada a todos e a vocês, principalmente. Senhoras e senhores, com a palavra, a ministra das Mulheres, senhora Cida Gonçalves. Secretária das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha, minha companheira de ministério, Aniele Franco, meu companheiro, Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, minha companheira Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas, aos membros e ministros de Estado, membros do corpo diplomático e caríssimos representantes da sociedade civil. Muito me honra, enquanto ministra de Estado das Mulheres do Brasil, estar nesse evento e anunciar o nosso comprometimento com os direitos humanos das mulheres do nosso país. Em minha breve fala, quero destacar 7 compromissos voluntários do Brasil em sua candidatura ao Conselho dos Direitos Humanos, na esfera da proteção, promoção e garantia do direito das mulheres, bem como apresentar algumas das principais políticas que estão sendo implementadas por este Ministério. Ainda que o foco da implementação dessas políticas seja inicialmente dentro do território nacional, elas são importantes para atestar as fortes credenciais do Brasil ao Conselho dos Direitos Humanos. Ademais, temos a intenção de levar oportunamente muitas dessas iniciativas
ao plano internacional. O primeiro compromisso é o de apoiar iniciativas e resoluções dedicadas à promoção da igualdade de gênero e, em particular, na garantia da equiparação salarial e do fortalecimento de participação ativa de mulheres em todas as instâncias de poder e de tomada de decisões, bem como a renovação do mandato da relatora especial. E aí, aqui, com relação à questão da promoção da igualdade, nós estamos com o projeto da igualdade salarial entre homens e mulheres sendo votado hoje no Congresso Nacional. Metade da minha equipe está lá, né, tentando articular, negociar e garantir, junto com o governo, a aprovação desse projeto. Nesses 100 primeiros dias de governo, nós já avançamos na promoção da igualdade e apresentamos um projeto de lei que torna obrigatória a equiparação salarial para homens e mulheres que exercem a mesma função, garantindo fiscalização pelo Ministério do Trabalho e Emprego e a atuação do Ministério Público do Trabalho. Além disso, foi criado em 1º de maio um grupo de trabalho interministerial para a formulação da política nacional da igualdade salarial. E desde 3 de abril, o Brasil também passou a integrar a Coalizão Internacional para a Igualdade Salarial promovida pela OIT, pela ONU e pela OCDE. Outras iniciativas que visam atingir a igualdade de condições de participação das mulheres no mercado de trabalho são a Convenção 190 e 156 da OIT, enviadas ao Congresso Nacional para ratificação, que tratam, respectivamente, do combate à violência ao assédio no mundo do trabalho e a igualdade de tratamento para trabalhadoras e trabalhadores com responsabilidades de cuidado. O segundo compromisso que o Ministério das Mulheres tem muito orgulho em anunciar e construir desde o primeiro dia de trabalho é o enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres e meninas. Com ênfase à prevenção e no combate ao feminicídio, à violência política, assim como na proteção a mulheres em situação de vulnerabilidade. Estou pessoalmente fazendo uma marcha contra a misoginia por todos os estados. Hoje, saindo daqui, já vou para o Rio Grande do Norte, né? Os estados federativos brasileiros, e pretendo estender esse apelo à sociedade e às instituições latino-americanas nos eixos do Mercosul e do âmbito das relações bilaterais brasileiras. A misoginia, que é o ódio propagado contra as mulheres na internet, no mundo do trabalho, nos espaços públicos e de domínio político, vai ser severamente enfrentada por este governo. E vale também destacar que, no Brasil, o Ministério das Mulheres constrói o programa Mulher Viver Sem Violência, que, dentre muitas ações, oferece às mulheres a Casa da Mulher Brasileira, um local com serviços em uma rede de atendimento interdisciplinar, integrada e especializada, que acolhe e acompanha as mulheres no processo de rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar. O terceiro compromisso é com a proteção e promoção do direito à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos. O governo federal, por meio do Ministério das Mulheres e da ministra da Saúde, Nízia Trindade, está comprometida em garantir que as mulheres e meninas desse país possam ter seus legítimos direitos respeitados. Estamos formando rede de atendimentos e criando protocolos para a garantia da saúde sexual e reprodutiva das mulheres. Aqui, cumpre destacar que um dos eixos do programa Mulher Viver Sem Violência se refere à organização, à integração e à humanização do atendimento às vítimas de violência sexual, sob a perspectiva de não revitimização. O quarto compromisso é promover, defender e apoiar políticas que contemplem de maneira coordenada o enfrentamento de toda forma de discriminação baseada em raça e gênero, visando com isso melhorar as condições de vida e inserção de meninas e mulheres negras no Brasil e no mundo. Nesse compromisso, a ministra da Igualdade Racial, Niele Franco, conta com o Ministério das Mulheres como parceiro para a promoção das mulheres negras nos espaços de poder dentro e fora do governo. Exemplo do envio ao Congresso Nacional do projeto de lei de criação do Dia Nacional
Marielle Franco, de enfrentamento da violência política de gênero e de determinação de 30% dos cargos de poder desse governo destinados às mulheres e homens negros. Além disso, nosso Ministério, em conjunto com o Ministério da Gestão e Inovação Social, Ministério da Igualdade Racial e outros ministérios parceiros, implantará a política de enfrentamento ao assédio no serviço público. A iniciativa é importante para que mulheres possam ascender espaços de poder, uma vez que o assédio atinge em especial mulheres negras, constituindo um obstáculo à integração e à permanência das mulheres no mundo do trabalho. Por fim, mas não menos importante, ressalto os 3 compromissos que visam a aplicar enfoque transversal e interseccional sobre a igualdade de gênero e todas as iniciativas no âmbito do Conselho de Direitos Humanos. Apoiar os eventos do Conselho para a promoção da igualdade de gênero e buscar aumentar a participação feminina em delegações brasileiras nas instâncias do Conselho dos Direitos Humanos e da ONU. O Ministério das Mulheres, em consonância com a política externa estabelecida pelo nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e construída pelo ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, está participando ativamente dos variados fóruns internacionais e regionais dedicados à promoção dos direitos das meninas e mulheres, promovendo iniciativas para a igualdade de gênero em todos os âmbitos, inclusive no direito à representação política. O Conselho de Direitos Humanos da ONU, caso tenhamos a honra de sermos eleitos para um próximo mandato, poderá contar com nossos incansáveis esforços para que, no final dele, a comunidade internacional tenha avançado significativamente rumo a mais igualdade, mais justiça social e mais direito para as mulheres. Muito obrigada. Senhoras e senhores, com a palavra, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, senhor Silvio Almeida. Uma boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu gostaria de iniciar cumprimentando a senhora secretária-geral das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura Rocha, a quem eu agradeço o convite para aqui estar, e em nome de quem cumprimento também ao todo o corpo diplomático brasileiro, sem o qual esse momento não seria possível. Quero também cumprimentar a minha amiga, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, a senhora ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Muito obrigado, Aniele. Quero cumprimentar também a senhora ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, também uma grande parceira, uma grande companheira, que tem me ladeado nas lutas que travamos no Brasil e fora dele também, não é, ministra? Quero também agradecer e cumprimentar de maneira efusiva a minha colega, a minha amiga, a senhora ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Muito obrigado, Sônia, pela parceria, pelo companheirismo, pelo exemplo. Senhoras e senhores, embaixadores, embaixadoras de países amigos, representantes da sociedade civil, membros dos poderes do Estado brasileiro aqui representados. É com muita alegria que nos reunimos aqui hoje para o lançamento oficial da candidatura do Brasil ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. A composição da mesa hoje, como já foi ressaltado pelas minhas colegas, demonstra a importância que o Brasil confere ao tema. Eu diria até mais, senhoras e senhores, eu diria que diante dos acontecimentos que o Brasil ainda vive, diante do que se passou no Brasil dos últimos 4 anos, diante do que representou a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, diante do que nós estamos observando no mundo hoje, a política de direitos humanos se torna a pedra angular da política brasileira. Apesar de já termos exercido 5 mandatos
nesse que é o mais importante órgão internacional de promoção e proteção dos direitos humanos, a presente candidatura, a mim me parece revestir-se de uma particular importância. Em fevereiro último, estive em Genebra para, em nome do atual governo, representar o Brasil no segmento de alto nível do Conselho de Direitos Humanos. Em meu discurso, anunciei que o Brasil havia voltado. Só que sempre gosto de esclarecer. O Brasil voltou, mas voltou olhando para o futuro e voltou de uma nova forma e para um novo tempo. Nos muitos encontros e eventos dos quais tive a oportunidade de participar durante essa grata missão a Genebra, mas também em outros lugares em que estive nos últimos meses, ficou patente que o mundo, e me refiro aos demais países, os organismos internacionais, as organizações da sociedade civil, estava contente em ter o Brasil de volta ao cenário internacional. Não mais como um pária, mas como um país sério, que respeita e valoriza o multilateralismo, mas, sobretudo, que valoriza a vida. Após 6 anos de progressiva erosão da política doméstica e, consequentemente, da política externa em direitos humanos, estamos resgatando os valores e posturas que, desde a redemocratização, prezados e prezadas, vinham consolidando o Brasil como um país que reconhecidamente contribui para a agenda internacional de direitos humanos, como um construtor de consensos, um expoente dos interesses dos países em desenvolvimento e um líder do Sul Global. Ao inaugurarmos um novo capítulo da história nacional, para além de retomar nossas posições tradicionais no campo da promoção e da proteção dos direitos humanos, estamos cientes de que precisamos ousar, reinventarmos-nos. Entre os compromissos voluntários de nossa candidatura ao Conselho, que também lançamos hoje, destaco alguns pontos. O primeiro deles refere-se ao fortalecimento da vertente de cooperação do Conselho de Direitos Humanos em contraposição à instrumentalização do discurso dos direitos humanos como um mero artifício moral a serviço de interesses políticos. Nesse sentido, louvamos o mecanismo de revisão periódica universal do Conselho como uma valiosa plataforma para a troca de experiências, de maneira horizontal e não seletiva. Pretendemos usar as recomendações emanadas desse exercício, assim como aquelas provenientes de outros mecanismos e órgãos, para impulsionar políticas nacionais de direitos humanos em parceria com organizações da sociedade civil. Recordo aqui a determinação do governo Lula de incentivar e garantir a participação social em todas as áreas do governo, particularmente naquelas em que nos últimos anos vigorou o desmonte e o silenciamento da sociedade civil. Nossa atuação no Conselho de Direitos Humanos deve também contemplar o diálogo permanente com entes não estatais, como, aliás, já temos buscado fazer. Caso eleitos, será uma de nossas prioridades trabalhar em favor de uma visão integral dos direitos humanos no plano internacional. Aqui, é importante dizê-lo, reitero a relevância do Conselho de Direitos Humanos vencer o desafio, que parece elementar, mas de fato não é, de tratar os direitos humanos como indivisíveis. Uma real democracia se faz com a plena realização dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, além, e eu sempre tenho enfatizado isso, do direito ao desenvolvimento motor dos demais. Como já tive a oportunidade de sublinhar em um evento em Genebra, a qual já fiz referência, não há combate à violência policial sem políticas sociais. Não há realização do direito à saúde sem garantias de não discriminação a grupos em situação de vulnerabilidade. Não há direito a um meio ambiente sadio sem uma perspectiva sustentável do direito ao desenvolvimento. Não há combate ao racismo, particularmente no Brasil, prezados e prezadas, sem acesso à justiça, combate à pobreza e liberdade religiosa. É essa visão que pretendemos impulsionar no Conselho, caso eleitos. Precisamos contar com um sistema internacional de proteção dos direitos humanos que também responda aos anseios e
às necessidades do Sul global. Nesse sentido, pretendemos participar ativamente das discussões sobre o estabelecimento de documentos juridicamente vinculantes no campo do direito ao desenvolvimento, de empresas e direitos humanos e dos direitos das pessoas idosas. Continuaremos a dar especial atenção ao tema do direito à saúde, cujas discussões tradicionalmente lideramos no Conselho. Todavia, consideramos fundamentais e dignos da máxima atenção os seguintes temas. Quero repeti-los aqui, já que já fiz referência a alguns deles. Moradia adequada, respeito à orientação sexual e identidade de gênero, combate ao racismo, que já foi destacado aqui pelas minhas colegas, proteção de jornalistas, ambientalistas e defensores de direitos humanos, direito à privacidade e promoção dos direitos das pessoas com deficiência, das crianças, das mulheres e dos povos indígenas, entre muitos outros. Acreditamos que o Conselho tem muito ainda a contribuir no campo do combate ao discurso de ódio, tema incontornável, senhoras e senhores, para a proteção dos direitos humanos. Estamos prontos para fazer avançar esse debate interna e externamente. Senhoras e senhores, amigos e amigas, este ano comemoramos 30 anos da realização da Conferência Mundial de Viena de 1993. O Brasil aproveita a efeméride para renovar sua profunda crença na tríade: direitos humanos, democracia e desenvolvimento sustentável. Contamos com o apoio dos países aqui representados para darmos seguimento e materialidade ao nosso compromisso com a Agenda Internacional de Direitos Humanos e nos colocamos à inteira disposição das entidades da sociedade civil para, durante todo o nosso mandato, mantermos um diálogo construtivo e proveitoso sobre os temas tratados pelo Conselho e as iniciativas brasileiras. Eu quero, antes de terminar, eu gostaria de lembrar um poema de um autor amazonense, brasileiro, por óbvio, Tiago de Mello. O nome do poema é Os Estatutos do Homem. Eu quero só ler um trecho dele, porque quem conhece é um poema enorme, né? Mas eu quero lembrar um trecho, Estatutos do Homem, que é um poema traduzido para mais de 30 idiomas, e para o espanhol ele foi traduzido por Pablo Neruda. Então, é um trecho que eu acho que diz muito sobre o que nós almejamos com essa candidatura, o que nós almejamos com essa reinserção do Brasil no cenário internacional, sob a liderança do presidente Lula. Diz Tiago de Mello: fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Muito obrigado, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, está encerrada a cerimônia.